Oh, maravilhas da terra, aos dons da natureza. Então hoje eu vim, bom dia a todos. Hoje eu vim aqui falar de uma percepção que eu tenho notado nos últimos tempos, né? Que esse canal que foi feito com o propósito de divulgar, de falar de uma percepção não só do dom da natureza como planta, né? Como fruto, como talentos e individualidade dos seres, né? Mas como de toda a natureza que é composta a vida, né? De toda a essência, de todas as capacidades, de todos os acontecimentos que penetram nesse existir, né? Nesse manifesto e não manifesto também, né? Então hoje um ponto muito importante, um elemento muito importante que está em toda essa manifestação e não manifestação, né? Está em todas as partes e está em parte alguma, né? Podemos falar assim, brincar um pouco com as palavras assim. É um elemento que nós conhecemos como equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? O que será esse tão falado, tão aprofundado, tão forte elemento equilíbrio, né? A gente sabe de pessoas desequilibradas, hoje e sempre teve, né, e tem o desequilíbrio. Hoje, né, atualmente está tendo o desequilíbrio climático, né, o desequilíbrio da saúde, o desequilíbrio mental, né, o desequilíbrio, tudo que possa existir, tudo que possa a não existir, tem o elemento equilíbrio, né? Assim como uma criança que começa a aprender a caminhar, ela começa a se equilibrar para dar os primeiros passinhos, né? Para engatinhar. Então todos os elementos, todas as fases da vida, em todos os cantos, todas as partes, todos os seres, tem como base um equilíbrio, né? E hoje eu venho percebendo que esse equilíbrio, ele é simples da gente alcançar, da gente praticar, mas não é fácil, né? Por que não é fácil? Porque que ele comete todos os seres e todos os caminhos tende a desequilibrar, né? Mesmo o mais devoto, o religioso, ele pode se desequilibrar falando de Deus, né? Já encontrou uma pessoa que fala o tempo todo de reza de Deus? Parece que é uma coisa muito boa, né? Mas é um desequilíbrio. A pessoa está desequilibrada. Ou a pessoa que fala de planta, né? Como nós que somos agricultores, que queremos plantar, queremos ter abundância, queremos ter frutos diferentes, queremos povoar a terra com abundância. A terra já é abundante. Então, quando a gente parte, que a gente quer tornar a terra abundante, que a gente quer ser um guardião de semente, guardar a semente para quê? Sendo que o universo, ele coloca a semente que ele quiser, ele tira a semente que ele quiser, né? A gente vai ser um agricultor, vai produzir uma agrofloresta, uma floresta de não desmatamento. Não que isso seja errado, isso é o que a gente faz todo dia. Mas essa preocupação, esse desequilíbrio, achar que vai se perder a mata, vai se perder a semente, vai se perder o alimento, isso mostra o desequilíbrio. Então eu estou falando isso do que eu notei em mim, né? A gente pode falar o que a gente nota na gente mesmo. E o que é como a gente é parte de um organismo todo, se torna uma coisa só, um ente só. Então eu falando de mim, eu falo de todos. Falando de todos, eu falo de mim também, né? É um espelho, é um espelhamento. Então esse desequilíbrio, ele é entendido como pecado, pode ser entendido como pecado, né? Os pecados capitais, né? A gula, a avareza, a
soberba, tantas categorias, nominações que tem o pecado. Ele pode ser entendido como falta, né? Uma falta. Ele pode ser entendido de diversas formas. Está falando sempre desse equilíbrio, né? E aqui, como o planeta terreno, como outros sistemas planetários, outras formas de vida, tudo tem um eixo de equilíbrio. O corpo, a natureza, essa da mata, essa do rio, o sol, a lua, tudo tem um equilíbrio. Ela tem um ponto de equilíbrio imaginário, né? E a gente não é diferente, a sociedade não é diferente, o governo não é diferente, nenhuma atividade é diferente. Toda atividade tem um ponto de equilíbrio. Você chega até num ponto, você passou desse ponto, é desequilíbrio. Você quer acabar com a fome no mundo e junta todas as tuas forças, todas as tuas atividades, toda a comoção, toda a sua entrega de ser, sua atividade de ser, energia, para acabar com a fome no mundo. Mas você vai querer acabar com a fome no mundo abundante. Então isso mostra um desequilíbrio dentro da gente mesmo. O desequilíbrio não está fora. Tudo que a gente vê de desequilíbrio no mundo é porque a gente próprio está desequilibrado. Nós todos como humanidade. Não é um nem outro. É todos os indivíduos que aqui estão e já estiveram. Por isso todas as histórias, todas as religiões, todos os mitos falam de um desequilíbrio, né? Às vezes a pessoa ela começa a entrar na fase de tristeza, angústia, desespero. Essa pessoa está desequilibrada, porque ela está indo num polo da vida negativo, como se tudo fosse escuro, tudo fosse denso, tudo fosse ruim. Ela se aprisiona nessa parte negativa, nesse desequilíbrio que ela tendeu a cair. Do lado oposto também, uma pessoa muito eufórica, muito alegre, feliz, o tempo todo, eufórica, alegre, feliz, também está desequilibrada. É o mesmo, por isso existe a lei do pêndulo, o movimento pendular, né? O que é o pêndulo? É uma gangorra, aonde ela desce, da mesma intensidade que desce, ela sobe. Então o eixo, o equilíbrio, o caminho do meio que fala Buda também, é esse ponto de equilíbrio. Então se você estiver acima ou abaixo, você está no movimento de desequilíbrio. Sempre assim, né? Então uma pessoa que passou muitas dificuldades financeiras, né? Teve miséria, passou fome, dificuldades, ela tende a ser lançada à ganância, ela tende a ser lançada à riqueza, a todo custo. O baseamento da vida dela é esse. Por quê? Porque ela está sendo movimentada pelo seu desequilíbrio. Todos nós somos movimentados pelo desequilíbrio. Existe uma frase bem conhecida que é assim: o que te move, né? O que te faz acordar, se movimentar, o que te inspira. Então essa percepção traz que a maioria de nós, na totalidade de nós, sem exceção, ela é o desequilíbrio que nos movimenta. Esse desequilíbrio que nos faz buscar algo. Muitos indivíduos resumem sua vida no trabalho. O trabalho dignifica o ser. É muito importante. O trabalho construiu tudo que nós conhecemos. O trabalho do homem, o trabalho dos seres, o trabalho da natureza, dos elementos. Mas tem um movimento de desequilíbrio, aonde se tirar uma pessoa do trabalho que ela exerce, a profissão que ela exerce, ela perde o chão. Ela perde o sentido da vida, de existir. Então, quer dizer, todo o sentido dela está no trabalho. Ela se fechou para tudo a vida. Tudo que há não existe mais.
só existe aquele trabalho que ela exerce, aquela função. Então é um profundo desequilíbrio nesse indivíduo. O indivíduo que começa a não querer fazer nada, a tal da preguiça, né? O indivíduo quer ficar numa boa. Ele não quer suar, não quer esquentar a cabeça, ele não quer procurar uma atividade, não quer procurar um relacionamento, porque tudo dá trabalho para ele. Então ele entra num processo de inércia, né? De não fazer nada, de preguiça. Ele quer ficar sentado, acomodado, na paz. Mas não é uma paz real, é uma paz de desequilíbrio. Então veja como que é profundo isso. Veja como isso penetra nas camadas da sociedade, em todos os indivíduos, dos mais inteligentes aos mais ignorantes. Tem um indivíduo que desequilibra na alimentação. Ele quer comer, 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 comer. É um desequilíbrio. E tantos outros. Não é só o vício, nos mais diversos vícios que nos acomete, né? Todos os tipos de vício é um desequilíbrio. Mas existem os vícios não visíveis que também são um desequilíbrio. O vício do moralismo, você querer impor alguma coisa ao outro indivíduo, você achar que a sua profissão é mais importante que a outra, você achar que o seu trabalho, a sua atividade, o seu conhecimento, o seu ser é mais belo do que o outro, né? Que entra a questão da vaidade, a questão do intelectual, né? Eu sei mais do que o outro, então eu trato o outro indiferente, né? Então tudo isso vai nos acometendo ao desequilíbrio. E o que eu trago para nós, um convite que eu trago para mim, para todos, é olhar para esse desequilíbrio na gente, porque nós todos temos eles, vários desequilíbrios, não é só um desequilíbrio. Geralmente, como o mundo tudo indica que é uma escola de aprendizado, é uma lapidação para a nossa alma, para assim a gente seguir com mais experiência, mais elevado, né? Então a gente vem de uma parte bruta aqui nessa terra, que é muito fácil da gente notar, a brutalidade que existe nas pessoas, no mundo, né? Da brutalidade que a alma carrega para se desenvolver aqui. Então a gente tem que trazer isso, essa alma, reconhecer essa alma bruta que a gente chega, com os elementos, o desafio da nossa vida, e transcender, né, elevar essa alma, sair desse ponto de desequilíbrio para procurar um equilíbrio. E isso é com a gente mesmo, não é buscando. Tem as ferramentas que podemos buscar, mas é com a gente mesmo, é com a nossa alma mesmo, com a nossa própria consciência. Às vezes a gente tem um desequilíbrio emocional, né? Porque a gente é composto de emoção, a gente é composto de mente, tem um desequilíbrio mental, a gente é composto da nossa parte energética. Então a gente tem um desequilíbrio energético, a gente se sente fraco, desvitalizado, a gente sente muitas sensações por causa do desequilíbrio, né? Então o desequilíbrio ele assume várias faces, vários papéis. Às vezes o desequilíbrio pode ser meditar. Eu tenho que meditar 1 hora, começo com 20 minutos, 5 minutos, daqui a pouco eu tenho 1 hora, 2 horas, daqui a pouco eu tenho que passar metade do dia meditando. Meditação é muito bom. Você vai anular os comandos externos e vai dar mais voz a algo interno, mas isso também pode ser um desequilíbrio. Então qualquer caminho, qualquer maneira, ser um homem muito forte, né? Hoje em dia com as academias, com a procura da saúde melhor, com toda a estética, a beleza da estética, que é muito bom, né? A beleza, nós é movido por beleza, movido por saúde, por estética, tudo é estética, tudo tem sua estética, tudo tem sua beleza, sua graça. Isso faz parte da nossa composição. Mas quando você quer ir a todo custo
Baseie a sua vida em malhar, em ter músculos, ter corpo definido, ter curvas, ter aparências, né? Então você entra num desequilíbrio moderno hoje, que não é tão moderno, que os gregos tinham esse desequilíbrio, a busca pela forma perfeita. Então mesmo algo muito bom pode ser um desequilíbrio, né? Às vezes falar do outro é um desequilíbrio. Falar muito da gente também é um desequilíbrio. Então tudo, sem exceção, pode ser um desequilíbrio. E a centralidade disso que eu estou tudo falando aqui é que sem esse equilíbrio a gente não consegue mudar essa etapa, a gente não consegue dar esse salto da nossa alma. Nós estamos aqui justamente para isso. Toda a nossa volta, todas as nossas vivências familiares, no trabalho, social, mundana, de relacionamento, tudo é baseado no desequilíbrio. Tudo tem essa fonte primordial de desequilíbrio, nos convidando para se equilibrar, ter um equilíbrio. Balança para cá, balança para lá, né? Balança como um vento, balança para lá, balança para cá. E o equilíbrio, e a centralidade, porque essa centralidade que é a nossa essência, é a nossa consciência, é a nossa base, é o nosso corpo divino, é a nossa comunhão com a vida. É esse equilíbrio, essa centralidade, né? Então é um convite maravilhoso, é um dom que está disponível para nós. Esse dom chega até nós. Existem muitos equilibrantes, podemos dizer assim, algo que nos traz para o equilíbrio, né? A tranquilidade, uma amorosidade, né? Uma percepção mais ampliada, um acontecimento, um gesto que nos move, nos dá uns lampejos de equilíbrio, né? Mas nós precisamos manter esse equilíbrio, cultivar esse equilíbrio, para a gente fazer a nossa volta ser equilibrada, fazer o nosso corpo ser equilibrado, todo esse organismo ser equilibrado, e para o mundo também se tornar um planeta equilibrado. Então vamos refletir sobre isso, vamos notar o nosso desequilíbrio no dia a dia, né? É muito fácil a gente notar o desequilíbrio que a gente tem, né? Ver esse movimento que nos empurra a fazer algo ou não fazer, baseado nessa força poderosa que é esse desequilíbrio, tentando se equilibrar, né? Então se a gente for olhar com muita calma, sem julgamento, sem expectativa, sem crença, a gente vai notar, perceber muito forte esse movimento de desequilíbrio dentro da gente, né? Uma fome além do normal, um sono além do normal, uma agitação além do normal, um desejo além do normal, uma ambição além do normal e tantos outros nos acomete, né? Uma exclusão para dentro, né? Um ser que recolhe, né? Muito profundamente, não quer ter contato com a vida, com as pessoas, não ter contato com situações, tudo isso é desequilíbrio. Ou a fama, holoforte, buscar aplauso, buscar aprovação, tantas coisas que fazem parte desse desequilíbrio. Vamos perceber isso para a gente tornar um ser mais equilibrado? É o convite. Tá certo? Vamos procurar esse equilíbrio? Vamos
contemplar esse dom da natureza que está sendo nos ofertado, essa oportunidade de se equilibrar-se, para a gente equilibrar todo o plano. Essa é a mensagem, essa é a conversa, esse é a percepção que eu trago hoje. Um grande abraço a todos.